Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí a resolução daquela nossa primeira atividade de aprofundamentos em matemática. E aí eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Nessa primeira parte eu vou fazer a solução do primeiro modelo. Então veja aí se essa é a correção do seu modelo. Uma forma de você perceber é esse númerozinho aqui, tá? Logo na primeira questão, se na sua avaliação tem 22, então esse modelo é o seu. No outro modelo a gente tem uma outra data aqui, não é 22 de novembro. Então, se esse não for o seu, você acompanha a segunda correção. O objetivo aqui é ser o mais direto possível, sem perder muito tempo, tá? Espero que vocês consigam compreender aí a ideia e as soluções que a gente vai apresentar. Primeira questão está escrita assim: Renata comprou uma caixa com 5 dúzias de comprimidos de um complexo vitamínico e tomou um comprimido por dia até terminá-los. Então veja aí que ela comprou as 5 dúzias e tomou um comprimido por dia até terminá-los. Sabemos que ela tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira, e isso era 22 de novembro. Em que dia ela tomou o último comprimido? Então, o que é que a gente precisa para fazer essa questão aqui de um jeitinho legal? Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que são 60 dias, não é assim? Por que 60 dias? Porque são 5 dúzias, e aí você sabe que 5 dúzias é o quê? É 5 vezes 12, né? Isso quer dizer que dá 60 comprimidos. Se são 60 comprimidos e ela tomou um por dia, o problema diz isso, né? Ela tomou um comprimido por dia. Então são 60 dias. Beleza? Bom, 60 dias, um jeito fácil de você ver é que seriam 2 meses. Bom, essa é uma maneira de você pensar aí. Mas vamos fazer uma outra interpretação aqui, que é a seguinte. A gente sabe que ela tomou o primeiro comprimido numa segunda-feira. E era, tudo bem, 22 de novembro, tá bom? Então vamos pegar essas informações. Se ela tomou o primeiro comprimido numa segunda, então a gente poderia dizer que começamos a contar aqui na segunda. Eu vou colocar assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para a gente poder se orientar aqui. Eu acho que a gente não vai além de sexta. Pelo menos não olhando as alternativas aqui. Veja só, como a gente tem 60 dias, a gente sabe que isso dá 7 vezes 8. Por que eu estou dizendo 7 vezes 8? Porque cada semana tem 7 dias. Então são 8 semanas de 7 dias, 8 vezes 7 dá 56 e mais 4. Como a gente está começando a contar na segunda, então vão ter 8 semanas completas e mais 4 dias. Então 1, 2, 3, 4. Ou seja, a gente termina a contagem numa quinta-feira. Como a semana começa na segunda, ela termina no domingo. Então sempre começa na segunda e termina no domingo os 7 dias, tá certo? Se você tiver dúvida, conta aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo fechou os 7 dias, então são 7 vezes 8, ou seja, são 8 semanas, cada um com 7 dias e mais 4 dias. Quais são esses 4 dias? Segunda, terça, quarta e quinta. Então ela termina numa quinta. Tudo bem? Já sabemos que ela termina numa quinta. A dúvida então é se foi dia 20 ou 21 de janeiro. Como que eu sei isso? É tranquilo, pelo seguinte, veja só. Ela começou no dia 22 do 11. 22 de novembro. Novembro só tem 30 dias. Então, como novembro só tem 30 dias, isso quer dizer que 30 dias depois, eu vou estar exatamente no dia 22 do 12. Não é assim? 30 dias depois. Ou seja, já passaram 30 dias e esse daqui é o 31º dia. Entenda isso. Esse daqui já é o 31º dia. Beleza, eu estou no dia 22 do 12 e agora no dia 22 do 12
Quando passarem mais 30 dias, percebe aí, eu vou para o dia 21 do 1, né? Por quê? Porque dezembro tem 31 dias. Então, quando eu passar um mês aqui em dezembro, né? Quando eu passar 30 dias, eu não vou para o dia 22 do 2. Ou melhor, não vou para o dia 22 do 1. Eu vou para o dia 21 do 1, já que dezembro tem 30 dias. Mas esse 21 do 1 é o que? É o meu 61º dia. Né? Ele não é o dia 60, ele é o dia 61. Tudo bem? Então, isso quer dizer que nesse dia aqui, ela não tomou o comprimido, ela tomou no dia anterior, porque esse daqui já é o 61º dia. Ou seja, esse daqui é o novo dia para o início de um novo mês, na contagem que a Renata está fazendo. Ou seja, ela não terminou no dia 21, né? Porque o dia 21 é o 61º dia. Ela terminou então no dia 20 de janeiro, beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão. Questão 2. O dono de uma rede de postos de combustíveis verificou que no trajeto de 60 km entre duas cidades, A e B, há apenas um posto de gasolina. Ele decidiu então que abrirá uma nova filial de sua rede entre essas duas cidades e que o novo posto deverá ser construído numa posição P, tal que se tenha AP sobre PB igual a 7/5. Então, observa aí, né, uma questãozinha de razão. A gente tem a distância entre duas cidades e entre essas duas cidades vai ser marcado um ponto P, ou seja, vai ser construído um posto, né, de forma que eu tenha AP sobre PB igual a 7/5. Ele diz assim: desse modo, qual deve ser a distância entre o novo posto e a cidade B? Bom, a gente vai fazer isso da seguinte forma. Vamos supor que aqui é onde começa a nossa cidade A. Então aqui a gente tem a cidade A. E aí a gente tem o trajeto, vamos supor que é esse o trajeto, até chegar à cidade B. Bom, cheguei aqui na cidade B. Vamos supor que entre A e B, né, em algum lugar aqui entre A e B, tem uma marquinha que a gente vai chamar de P. E essa marca P é onde vai ficar o posto de combustível, onde esse dono da rede de postos vai construir o seu posto de combustível. Bom, a gente sabe que de A até B dá 60 km. Esse é o valor que a gente marcou aqui em cima. A distância entre A e B é 60 km. E a gente sabe também que AP sobre PB é 7/5. O que é que isso significa? Significa que de A até P eu tenho 7 partes. Eu posso chamar isso de 7x. E de P até B eu tenho 5 partes. Eu posso chamar isso de 5x. Ora, significa então que quando eu somar 7x mais 5x, isso dá igual a 60, né? Porque a distância entre as duas cidades é 60. Então, 7x mais 5x é igual a 60. 7 mais 5 é 12. Então, eu tenho 12x igual a 60. Como eu gosto de dizer, essa distância está dividida em 12 partes. E 12 partes que valem 60. Então, cada parte dessa vale 60 dividido por 12, beleza? Cada x desse, né? Porque cada x é a parte. Cada x vale 60 dividido por 12. E 60 dividido por 12 nós sabemos que é 5. Então, esse x aí vale 5 km. Como eu estou interessado na distância, observa aí, tá? Eu estou interessado na distância entre o posto e a cidade B. Essa distância entre o posto e a cidade B é esse 5x. Ou seja, é 5 vezes o valor de x, que é 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, essa distância entre o posto e a cidade B é 5 vezes o valor de x. Como eu disse aí, né? Como eu deixei claro, eu tenho 5 vezes 5. E esse 5 vezes 5 dá 25.
25 km. Nesse caso, alternativa B aqui, 25 km, beleza? Questãozinha mais fácil dessa avaliação, basicamente não tinha o que fazer aqui. Um mapa que representa a região encantada do Vale das Borboletas. Foi construído usando a escala de 1 centímetro, observa aí, 1 centímetro para 15 quilômetros. E aí ele pergunta para a gente qual a distância entre os centros de duas cidades que neste mapa distam 4 centímetros. Essa questão basicamente não tinha o que fazer, porque aqui é o seguinte. Se você observar, a nossa figura já veio, né, com uma régua indicando que desse ponto, ó, até esse dá 4 centímetros. E eu queria saber a distância entre as cidades cujos centros distavam 4 centímetros. Nesse caso, é como se eu pensasse assim, daqui para cá eu tenho 15 quilômetros, né, porque cada 1 centímetro vale 15 quilômetros. Daqui para cá eu tenho mais 15. 15 mais 15 dá 30. Daqui para cá eu tenho mais 15. E aí já são 45. E aqui mais 15. Tá certo? Então seriam 15 4 vezes. Isso deu 60. Beleza? Então aqui a distância. Vamos deixar aqui. Então essa distância é 4 vezes 15. Porque cada centímetro vale 15 km, 4 vezes 15, isso daqui dá 60 km. Tranquila, né? Questão, assim, realmente questão de menino. Questão 4, para mim uma das questões mais interessantes, talvez muito simples, né? Talvez uma questão muito simples, mas que poderia gerar um pouquinho de dificuldade. Pouca gente conseguiu interpretar essa questão da maneira que deveria quando a gente fez a solução. Mas observe o seguinte, o problema diz que 2/9 do conteúdo de uma garrafa, você vai 2/9 do conteúdo de uma garrafa, enchem 5/6 de um copo. Aí ele pergunta aí pra gente, para encher 15 copos iguais a esse, né? Iguais a esse daqui que ele mencionou, quantas garrafas deverão ser usadas? Bom, vamos montar isso daqui, né? Essa é uma questão que dá para resolver de mais de uma maneira, mas não é essa a ideia desse vídeo. A ideia é resolver de uma maneira simples. Então a gente vai dizer o seguinte: 2/9, aqui ó, 2/9 do conteúdo de uma garrafa, ou seja, 2/9 de uma garrafa, vamos chamar isso daqui de G, 2/9 de G, 2/9 da garrafa, enchem 5/6 de um copo, ou seja, é igual a 5/6 vezes o conteúdo do copo. 5/6 vezes o copo, vamos chamar isso de C. E aqui a gente vai operar algebricamente, fazer multiplicação cruzada, basicamente, para ficar fácil isso, tá? Então, veja só, eu vou multiplicar esse 2, eu vou destacar aqui algumas coisas para ficar mais simples para vocês, ó. Eu vou multiplicar esse 2G que eu estou vendo aqui em cima por esse 6. E eu vou multiplicar esse 9 que eu estou vendo aqui embaixo por esse 5C. Tá bom? Ou seja, eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo pelo de cima, como a gente está acostumado nesse tipo de equação. Então aqui 2G vezes 6 vai dar 6 vezes 2, 12. 12G igual. Mesma coisa aqui, ó, 9 vezes 5 dá 45, vai dar 45C, ou seja, 12 garrafas, é isso que a gente está dizendo aqui, enchem 45 copos, tudo bem? Então, 12 garrafas enchem 45 copos. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar esse negócio. Como eu tenho 12 e 45, eu consigo simplificar isso daqui por 3, né? Então, vamos dividir esse negócio por 3. Então, dividindo por 3, eu tenho o seguinte. 12 dividido por 3 é 4. Então, 4 garrafas é igual. Dividindo por 3 dá 15, tá? 45 por 3 é 15. 15 copos. Ou seja, 4 garrafas é igual a 15 copos. E era exatamente isso que a gente perguntava. Para encher 15 copos iguais, quantas garrafas devem ser usadas? 4 garrafas é igual a 15 copos. Então, 4 garrafas, alternativa
C. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Questão 5. Numa classe estudam 18 rapazes e 22 moças. Durante as férias, 60% de todos os alunos dessa classe foram prestar trabalho voluntário. No mínimo, quantas moças participaram desse trabalho? Então, olha só, ele diz aqui que eu tenho 18 rapazes e 22 moças. Se você olhar 18 mais 22, dá um total de 40, né? O que a gente sabe desses 40? A gente sabe que 60% deles participaram desse trabalho voluntário. O que é isso? 60% de 40. Essa conta muito simples, mata 2 zeros de cima com 2 de baixo. E você tem 6 vezes 4, 24. Então, 24 participaram, tá certo? 24 estudantes participaram do trabalho voluntário, como o problema disse. A pergunta é, desses que participaram, no mínimo, quantas moças eram? Tá certo? Então, dos que participaram aí, no mínimo, quantas moças? Gente, se eu estou dizendo no mínimo quantas moças, eu vou assumir, né? Preciso assumir que todos os rapazes participaram. Então, como foram 24 os que participaram, e desses 24 eu vou assumir que todos os rapazes participaram, por que eu tenho que assumir isso? Para ter o mínimo de moças. Eu só vou ter o mínimo de moças se eu tiver o máximo de rapazes, porque senão eu vou ter mais moças do que necessário. Então, se eu tiver 18 rapazes, pensa aí, que é o máximo, eu vou precisar de mais 6 moças, certo? Então, no mínimo, eu vou precisar dessas 6 moças. Então, eu estou dizendo o seguinte, se eu tiver 18 rapazes participando, que é o máximo, aí sim eu vou ter o mínimo de moças, porque não tem como ter o mínimo de moças sem eu ter o máximo de rapazes. Porque, pensa só, se forem só 17, eu vou precisar de mais 7 mulheres, né? Mas não tem como ser mais de 18, quer dizer, eu não posso ter 19 homens, por exemplo. Por que eu não posso ter 19 homens? Porque a sala só tem 18. Então, eu não posso ter 19 homens e, sei lá, 5 mulheres. Não tem como, tá bom? Não tem como ter 19 mais 5. Então, eu posso ter 17 mais 7? Posso, mas aí eu não tenho um mínimo de mulheres. Para eu ter o mínimo de mulheres, eu tenho que ter todos os rapazes que são 18 e mais 6 moças. Então, no mínimo, eu tenho que ter 6 moças participando, tá bom? E aí eu tenho as 24 pessoas. Então, aqui no mínimo 6, resposta é a letra D. Questão 6. Da fase final de uma Olimpíada de Matemática, participaram 840 estudantes de todo o Brasil. Seguindo a tradição desse tipo de Olimpíada, ele diz aí que as medalhas de ouro, prata e bronze são distribuídas respectivamente na proporção de 1 para 2 para 3. Sabe-se que 30% dos participantes ganhou alguma das 3 medalhas. Então, 30% dos participantes ganhou alguma das 3 medalhas. Pergunta: quantos estudantes ganharam medalha de prata? Então, vem cá que é bem tranquilo isso. Olha só, eu sei que são 840 estudantes e 30% ganharam alguma das 3 medalhas. Então, vamos descobrir quantos ganharam medalha. Então, os que ganharam medalha são 30%, certo? Esses são os que ganharam medalha. 30% de 840. Continha fácil. 30% vezes 840. Mata 2 zeros em cima, com 2 embaixo. E você tem 3 vezes 84. 3 vezes 4 é 12, vai 1, né? 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Então, 252 ganharam medalhas. Eu posso dizer, então, que foram 252 medalhas.
Agora, essas medalhas foram distribuídas, segundo o problema, nessa proporção aqui, ó. Na proporção de 1 para 2 para 3. Ou seja, 1 é a proporção para ouro, 2 é a proporção para prata e 3 é a proporção para bronze. Tudo bem? Isso significa o seguinte, que as medalhas de prata, de ouro e de bronze foram distribuídas assim, ó. 1x para medalha de ouro, 2x para as medalhas de prata e 3x para as medalhas de bronze. E quando eu juntei esse 1x com esse 2x com esse 3x, dá o total de medalhas, que é 252. Em outras palavras, eu tenho 6 partes, né? Como a gente já viu numa outra questão aí, acredito que questão 2, que a gente tinha um problema dividido em partes. As proporções, as razões, né? Porque isso aqui é uma razão. Elas formam partes, né? Elas correspondem a partes. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Mas esse 1 mais 2 mais 3 formam 6 partes, que é o que a gente está vendo aqui nessa equação. Quer dizer, 1x mais 2x mais 3x dá 6x. Então, cada x desse vale 252 dividido pelas 6 partes, que são exatamente isso daqui, 1, 2, 3, né? Quando eu somo, dá 6 partes. Bom, essa divisão é fácil, 25 por 6 dá 4, e sobra 1, né? Sobra 1, então eu tenho 12 dividido por 6, e 12 dividido por 6 é 2. Então, cada x desse vale 42. Qual é o x que me interessa? Observa aí. Eu estou interessado na quantidade que ganha a medalha de prata. Ou seja, o que me interessa é quanto vale 2x, porque as medalhas de prata são esses 2x. Bom, como cada x é 42, então as medalhas de prata são 2 vezes, né? Porque são 2x, 2 vezes o valor de x, 2 vezes 42, que dá 84. Então, os que ganharam a medalha de prata são um total de 84. Espero que vocês tenham conseguido compreender aqui a alternativa C. Questão bem bacana, questãozinha de fração. A figura abaixo mostra 5 triângulos equiláteros. Aqui, fração da área da figura corresponde à área sombreada. Essa areazinha que está destacada aqui, né, que é também um triângulo, qual é a fração que ela representa? Olha, a melhor maneira de você ver isso daqui seria você imaginar o seguinte. Imagine que você tira essa parte aqui. Vou ver se eu consigo fazer isso, tá? Imagine que você tirasse essa parte aqui. Que eu queria achar uma cor que combinasse bem com a cor do fundo para a gente eliminar isso daqui. Mas eu acho que a gente consegue compreender. Imagine que a gente tirasse essa parte aqui, tá? E o que é que a gente ia fazer? Veja que eu tô tirando um triângulozinho aqui. Eu tô só tentando apagar isso daqui, vai ficar feio, tá? Mas o objetivo é que a gente compreenda. Então, tiramos essa partezinha aqui. Veja que eu tô tirando um triângulo, né? Eu tô tirando um triângulo pequeno e tal. Mas aí, tirasse esse triângulo e acrescentasse ele aqui. Ver se eu consigo traçar essa linha reta, tá? Então, a gente acrescentaria esse triângulo, por exemplo, aqui. Olha só. Ficou um pouquinho diferente do que eu esperava, mas dá pra gente compreender. Se eu observar agora essa figura, né, essa nova figura que a gente tem aqui construída, olha o que é que eu tenho. Essa figura, ela é um retângulo, tá certo? Essa figura, ela é um retângulo aqui, ó. E esse triângulo que está traçado aqui de branco, ele vai dessa diagonal, desse ponto aqui, até esse, atravessando a diagonal. Ou seja, esse triângulo que eu vejo aqui, não sei se está óbvio para vocês, mas precisa estar. Ele é metade, né? Porque eu tirei esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui eu acrescentei aqui. Ou seja, é a mesma coisa. Só que aí quando eu fiz isso, o que é que acontece? Essa figura virou um retângulo.
E aí, se essa figura virou um retângulo e eu traço essa linha exatamente no meio, atravessando, isso significa que a figura que ficou embaixo, ela é metade. Bom, se ela é metade, a fração que representa metade é 1/2. Tranquilo? Então, a questão era para ser tranquila. A gente não deu dica nenhuma para essa questão, mas alguns de vocês conseguiram acertar, outros não. Era uma questão bastante simples, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Questão 8. Uma questão de porcentagem, mais uma questão de porcentagem nesse material. Esse problema dizia assim: Basílio comprou 3 cadernos iguais em uma promoção, na qual o segundo e o terceiro cadernos eram vendidos respectivamente com 20% e 40% de desconto sobre o preço do primeiro. No dia seguinte, terminada a promoção, Anselmo comprou 3 cadernos iguais aos de Basílio, todos sem desconto. Aí a pergunta aqui é a seguinte: percentualmente, quanto Basílio pagou a menos que Anselmo, né? Quanto Basílio pagou a menos que Anselmo? Uma maneira legal de você pensar essa questão é a seguinte: ela não tem valores, né? Ela não tem preço aí para o caderno. Então, qualquer preço que você assumir está valendo. Vamos supor que cada caderno sem desconto seja R$100. Tá bom? Então, se cada caderno sem desconto for R$100, isso significa que o Anselmo, né, que é o que pagou sem o desconto, né? O Anselmo comprou 3 cadernos fora da promoção. Então, o Anselmo gastou R$100 no primeiro, R$100 no segundo, R$100 no terceiro. Beleza? Então, ele não teve promoção. Então, o Anselmo gastou R$300. Tudo tranquilo, né? Então, esses R$300 foi o preço que o Anselmo, vou colocar aqui, esses R$300 foi o preço que o Anselmo pagou pelos 3 cadernos. Agora, o que é que acontece com o Basílio? O Basílio comprou o primeiro caderno de R$100. No segundo caderno, ele teve um desconto, segundo o problema aqui, ó, de 20%. Então, se ele teve um desconto de 20%, quer dizer que no segundo ele pagou R$20 a menos, né? Porque é R$100, olha. Então, ele pagou 80. Certo? E no terceiro caderno, ele teve um desconto de 40%, sempre sobre o preço do primeiro, ou seja, 40% sobre o preço do primeiro caderno. Por isso que é todos iguais, né? Então, 40% aqui quer dizer que ele pagou R$40 a menos, ou seja, ele pagou 60. Então, isso significa, nesse caso, que o Basílio gastou 100 mais 80 mais 60. Faz as contas aí. O Basílio gastou R$240. Tranquilo? Então, percentualmente, observe que o Basílio pagou R$60 a menos que o Anselmo, né? Percentualmente não, né? Monetariamente, o Basílio pagou R$60 a menos que o Anselmo. Ou seja, em porcentagem, é como se eu dissesse assim: eu tenho R$60 a menos num total de 300, tá bom? É isso que eu tenho, 60 em 300. E aí, para você obter uma porcentagem disso daqui, é muito simples, basta simplificar isso por 3. Quando você simplificar por 3, isso daqui vai dar 20 e isso daqui vai dar 100. Então, percentualmente, é 20%. Uma outra maneira de você ver isso, que é também óbvia, seria você ver que ele teve um desconto aqui. Vamos anotar isso de outra forma, mas veja que ele teve um desconto de R$60, né? E esse desconto de R$60 foi dividido por 3 cadernos. Então, se você pega 60 e divide por 3, você observa que esse desconto é 20. Então, poderia ser visto também dessa maneira, 20%. Mas essa é a maneira ideal. Então, 60 em 300, tá bom? Busque compreender essa maneira. Então, ele teve um desconto de 60
em 300, né? 60 foi o desconto que ele teve comparado com o valor original, que seria 300. Então, 60 em 300 dá, simplificando por 3, 20%. Então, aqui 20%, alternativa A. Essa é a nossa solução. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Questão 9 diz que sabe-se que 15 funcionários conseguem arquivar 450 processos por dia. Se fossem 25 funcionários com a mesma capacidade dos anteriores, arquivariam por dia uma quantidade de processos igual a. Essa é aquela típica questão de regra de 3 simples, né? Um dos conteúdos que a gente conseguiu explorar nessas atividades de fundamentos aí de aprofundamento em matemática. Então, 15 funcionários arquivam 450 processos por dia. A nossa pergunta é se fossem 25. Tem um montão de jeito de fazer isso, mas eu vou fazer com regra de 3 para justificar aí o conteúdo que a gente estudou. Então, funcionários e processos, né? Então, essas duas grandezas estão envolvidas aqui. E aí já fica óbvio para vocês que quanto mais funcionários a gente tiver, mais processos eles conseguem arquivar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. 15 funcionários arquivam 450 processos por dia. Se fossem 25, a gente teria quantos processos? Vamos chamar de X. A gente já sabe que são diretamente proporcionais, então basta montar aqui 15 sobre 25 igual a 450 sobre X. E eu sempre aconselho nesse tipo de situação, simplifica, né? Simplifica antes, não vai fazendo conta, porque conta pode dar muito trabalho. Então a ideia é que você seja o mais simples possível aqui. Então vou pegar essa primeira razão que a gente está vendo aqui, ó, 15 sobre 25, e a gente vai simplificar ela por 5, pode ser? Então observa que eu vou deixar lá só o resultado. Então quando eu dividir isso daqui por 5, o que é que eu vou ter? Observa aí, 15 dividido por 5 dá 3, e 25 dividido por 5 dá 5. Então isso daqui vai ficar 3 sobre 5, tá? 3 em cima e 5 embaixo. Nossa conta então vai ficar assim, simplificando, 3 sobre 5 igual a 450 sobre X. E aqui eu vou fazer outra simplificação, mas agora eu vou simplificar, sabe o que? Eu vou simplificar esse número de cima com esse outro de cima. Eu posso simplificar na fração assim, ó. Eu tenho uma fração e outra fração. Ou eu simplifico os dois de baixo, ou eu simplifico os dois de cima, ou o mais natural é que você simplifique o de cima com o de baixo. Essas coisas você pode fazer. Então, vou simplificar aqui, ó. Esse 3 por 3 dá 1, e esse 450 dividido por 3 dá 150, tá bom? Então, vamos fazer essas simplificações aqui. 3 por 3 vai dar 1, 450 por 3, né, dá 150. Então, a nossa conta vai ficar assim, x vezes 1 é x, e 150 vezes 5, né? 15 vezes 5 é 75. Então, 150 vezes 5 dá 750 processos. Então, aqui, alternativa B, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender, questãozinha relativamente simples, tá? Problema de número 10. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem, em média, 8 clientes em 15 minutos. Então, observa aí, 2 caixas atendem 8 clientes em 15 minutos. Tá com cara de regra de 3 composta, não é? Considere que nessa agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 40 clientes é de... Então, observa aí a típica situação de regra de 3 compostas, né? Uma situação com 3 grandezas. Vamos ver quais são essas grandezas. Então,
primeiro caixas. Esses caixas, segundo o problema, levam minutos. E nesses minutos eles atendem clientes. Então é assim, tá? Então, para começar, vamos de novo. 2 caixas atendem 8 clientes em 15 minutos. Então aqui está a nossa organização. 2 caixas, 8 clientes, 15 minutos. Pergunta. Está aqui embaixo o tempo médio necessário, 5 caixas, atendam 40 clientes, aqui 40 clientes, ele quer o tempo, né? O tempo médio necessário. Vamos chamar esse tempo de T, pode ser um X, tá? Então vamos colocar aqui, a gente escolhe uma referência, eu gosto de escolher na referência que tem a letra, então vamos colocar essa como referência. Perceba que quanto mais caixas você tiver, menos minutos eles gastam para atender as pessoas. É importante que você compreenda isso. Então, quanto mais caixas, vamos fazer essa marcação assim, ó, quanto mais caixas eu tiver, menos minutos eles gastam para atender as pessoas. Então, essa grandeza, caixas, mais caixas, menos minutos, e essa, elas são inversamente proporcionais. Então, como aqui já tem um mais, quer dizer que aqui vai ser um menos, né? Assim? Então, aqui vamos colocar um menos. Agora, vamos analisar a nossa grandeza de referência, que é essa daqui, né? A gente colocou essa como referência. Quanto mais minutos você tiver, mais clientes você vai atender, tá bom? Então, quanto mais minutos, mais clientes você atende. Ou, se você pensar de outra forma, quanto mais clientes você tiver, mais tempo você vai demorar para atender esses clientes. Então, essa grandeza e essa grandeza, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, se essa daqui, né, que a gente está vendo, já tem um mais, isso quer dizer que aquela outra também vai ter um mais. Bom, separamos aqui as coisas. Agora é só a gente montar a nossa proporção. E aí a nossa proporção vai ficar assim. A nossa referência fica aqui sozinha e as outras duas ficam do outro lado, né? As outras duas, porque nesse caso só são duas. Escrevo 15 sobre T, que foi a nossa referência aqui, né? O nosso primeiro mais. E nas outras a gente escreve o seguinte, observa que eu tenho 2 sobre 5, mas essa grandeza é inversamente proporcional, então ela vai ficar invertida. Ela vai virar 5 sobre 2, vezes 8 sobre 40, ali 8 sobre 40. E nós vamos fazer umas continhas aqui. O objetivo é deixar isso daqui o mais simples possível, tá? Como eu já estou vendo que isso daqui é fácil, então a gente vai fazer o seguinte, ó, 15 sobre T é igual. Observa aqui o seguinte, eu não vou multiplicar embaixo. Embaixo eu tenho 2 vezes 40, não tem? Então, vou repetir esse 2 vezes 40. E em cima eu vou multiplicar, porque a multiplicação é fácil. 5 vezes 8 é 40. Então, esse 40 que deu aqui em cima, né? 5 vezes 8, ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo 5 vezes 8, que deu 40 aqui, ó. 5 vezes 8 deu esse 40. E aqui 2 vezes 40. Eu poderia multiplicar e colocar 80, mas eu não quero fazer isso. Então, eu coloquei 2 vezes 40. Por quê? Porque eu quero cortar esse 40 com esse 40. E vai ficar somente o 2, né? Claro, vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Então, ali é isso que eu vou fazer. Eu vou cancelar esse 40 com esse. E aqui vai ficar 15 sobre T igual a 1 sobre 2, né? Sobrou 1 em cima, porque eu cortei o 40, sobra 1 no lugar. E aí é só multiplicar, né? T vezes 1 dá T. Multiplicação cruzada, 3 vezes 1 dá T. 15 vezes 2 dá 30. Então, esse tempo é de 30 minutos. Beleza? Então, 30 minutos aqui, alternativa D. E por último, a gente tem essa questão aqui, ó. Para ilustrar uma pesquisa do colégio,
uma estudante irá colar uma imagem baixada da internet. Sabemos que a ilustração escolhida tem resolução em 4K, que é esse númerozinho aqui, 3840 por 2160 pixels, e deverá ocupar na página a largura de 8 centímetros. Então a gente tem uma imagem que foi baixada da internet. Essa imagem deve ocupar na página uma largura de 8 centímetros. É uma imagem 4K, 3840 por 2160 pixels, né? Uma imagem, como a gente diz aí hoje, em alta resolução, né? De modo a manter o aspecto original da imagem, qual deve ser a altura da página ocupada pela ilustração? Gente, essa questão é bem simples, depende de como você analisa, tá? Vamos supor que aqui você tem uma imagem. Essa imagem é em 4K. O legal dessas imagens, se você conhece um pouquinho, é que elas são assim, ela tem 16 por 9, tá? Esse tipo de imagem é assim, 16 por 9. Então, veja que se você já soubesse, por exemplo, dessa informação, que é uma informação hoje que deve fazer parte da nossa vida, tá? Mas se você soubesse dessa informação, você imagina o seguinte, esse 16 por 9, aqui largura e altura, 16 por 9, vai virar 8, né? Porque a largura vai virar 8. Esse 16 da resolução aqui, 16 por 9, vai virar 8. Então vai virar 8 sobre algum x, e esse x é a nova altura, tá bom? Então ficaria fácil de você perceber, por exemplo, que o 16 virou metade, então o 9 também vai virar metade. Então se o 16 virou 8, o 9 vai virar metade de 9, que é 4,5, e você já tem a resposta. Bom, mas vamos abrir isso daqui de outra forma. Eu vou mostrar isso daqui com mais detalhes para vocês. Vamos fazer o seguinte, a nossa resolução aqui da imagem, vou apagar essas marquinhas, algumas marquinhas que eu fiz aqui. Ela é 3840 por 2160. Então aqui eu tenho largura e aqui eu tenho altura. Ou se você preferir, sei lá, base e altura, como você preferir aí. Então, eu quero o seguinte, eu quero que esse 3840 por 2160 vire alguma coisa que eu vou chamar de 8, né? Porque a largura vai passar a ser 8, sobre algum x, que eu não sei quanto é, mas vamos descobrir. Então eu quero que isso aqui aconteça. Para a gente não sair fazendo conta à toa, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse zero de cima com esse de baixo, e vamos simplificar esse negócio aqui, ó, 384 e 216. Como eu não tenho muita ideia de onde isso daqui vai dar, vamos achar algum número aí, vamos deixar essas contas mais simples. Por exemplo, vamos dividir por 2. A metade de 216 é 108. Tá? Metade de 200 é 100, a metade de 16 é 8, 108. A metade de 384, vou dividir isso daqui, tá fácil. A metade de 38 é 19. Metade de 4 é 2, então fica 192. Bom, isso daqui ainda é igual a 8 sobre x, tá? Vamos simplificar de novo essa primeira razão aqui. Essa razão que vocês veem aqui, vamos simplificar. Vamos trazer ela para cá. Eu vou dividir por 2 de novo, tá? A metade de 108 é 54. E a metade de 192... Vamos pensar aqui um pouquinho. A metade de 19 não tem, né? Mas aí 19 dividido por 2 é 9, sobra 1. Porque 9 vezes 2 é 18, sobra 1. Então eu vou ter 12. 12 dividido por 2 dá 6. 96 sobre 54. Isso ainda é igual a 8 sobre x. Veja que eu simplifiquei por 2 duas vezes, né? Se eu tivesse simplificado já direto por 4, eu teria encontrado isso. E ainda dá de novo, né? Dá de novo aqui por 2.
Bom, quando eu simplificar de novo isso daqui por 2, vamos ver onde cai, né? Vai cair 48 sobre 27. Eu vou até anotar aqui. Então, se eu simplificar isso daqui por 2, vai dar 48 sobre 27. E aí, agora só dá por 3, né? Então, isso daqui ainda é igual a 8 sobre x. E quando eu simplificar por 3, olha onde vai cair isso daqui, porque dá por 3. Então, simplificando por 3, dá 16 por 9. E esse 16 por 9 é igual a 8 sobre x. Tudo bem, né? Veja que aqui você só consegue simplificar ainda se você simplificar o de cima com o de cima, né? Se você simplificar esse 8 que está aqui em cima por esse 16. Então, aí você consegue fazer essa simplificação. Eu vou fazer isso. Vou anotar aqui no cantinho e a gente vai fazer essa simplificação. A gente tem 16 por 9 igual a 8 sobre x. E eu vou simplificar, como eu disse, esse 16 e esse 8. E aqui eu vou simplificar por 8, porque dá, né? Dá para dividir 8 por 8, que dá 1. E dá para dividir 16 por 8, que dá 2. Então, simplificando isso daqui, 16 por 8 dá 2. Embaixo eu vou deixar 9. 8 por 8 dá 1. E embaixo vai ficar x. Então, 2x é igual a 9, certo? 2 vezes x, 2x é igual a 9. E x vale 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 é 4,5, beleza? Então, 4,5 centímetros aqui, né? A altura que a imagem precisa ter para que ela mantenha o mesmo aspecto, né? Para que ela preserve o aspecto original, ou seja, para que ela não fique esticada nem na altura, nem na largura, tá certo, gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Ficou aí um vídeo relativamente longo, mas era esse o objetivo, tirar as dúvidas dessas questões desse primeiro modelo, como eu disse, tá? Vai ter aí um outro vídeo onde a gente tira as dúvidas das questões do segundo modelo. Valeu, espero que vocês tenham conseguido compreender. Um abraço.